Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero externar a minha gratidão ao Senhor por Ele bondosamente conceder-me o privilégio de poder estar aqui entre os irmãos, nessa oportunidade, tendo a honra de ser porta-voz, mais uma vez, da sua preciosa palavra. Eu quero externar a minha gratidão ao meu Deus, que tem me dado condição, força, saúde, e tem me concedido êxito para que eu estivesse aqui nesta noite. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Quero agradecer ao Senhor Jesus pela vida dos pastores, ou do pastor dessa casa, desse rebanho, pastor Eduardo Fiore. É isso mesmo, né, pastor Eduardo? Pastor Eduardo, é a primeira vez, pelo menos que eu me lembre, que estou lhe vendo, mas é um prazer, viu? Deus abençoe, muito obrigada. Permitir que o meu amigo Luciano estivesse ali fazendo contato comigo e nos trazendo essa casa de adoração. Agradecer a Deus pela tua vida, tá, Luciano? Você, sua esposa, Ariane, Thomas, né, sua sogra, seu sogro, que estão por ali, já me abraçaram ali, né? Que honra estar entre os irmãos, viu? Privilégio meu. Agradecer a Deus por estar aqui entre os obreiros oficiais dessa casa e, por que não dizer, entre todos os irmãos que servem ao Senhor aqui. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fui surpreendida pelo Senhor com a presença da minha amiga, da cantora Cristina Ramos, que pela primeira vez na história da vida dela foi chamada de Mari Moura hoje. E eu tive o privilégio de ser chamada Cristina Ramos. Olha que lindo. Cristina Ramos, minha amiga, que honra ter você, viu? Do meu lado, no altar, essa mulher de Deus. E sempre que a gente se encontra nas igrejas é uma grande festa. E Deus me honrou, me deu esse privilégio aqui hoje. Meus irmãos, o nosso irmão Luciano, a sua esposa, né, os pais da nossa irmã Ariane, já nos conhecem há um bom tempo, sabe que a gente prega com muita simplicidade. Mas eu tenho 35 anos que prego a palavra de Jesus, faço a obra do Senhor, uma parte na minha igreja, outra parte na itinerância. Estamos aí no campo missionário, pelo menos 34 anos sem errar. 34 anos mesmo, sem aumentar nem diminuir. Porque nós temos 35 anos de fé, e desses 35, 34 eu estou no campo missionário pregando a palavra do Senhor. E posso te dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então eu quero aqui agradecer a essa igreja pela receptividade e deixar o abraço do meu pastor, o presidente, pastora Demilson Ribeiro, da sua digníssima esposa, a pastora Amanda Azevedo. Nosso pastor é um pastor que tem me dado, ele tem permitido, irmãos, que eu viaje e passe dias e dias sem ir na igreja, e quando eu volto, ele ainda me dá a oportunidade para pregar. Tu acredita nisso? É um pastor top, né? Meu pastor Ademilson é uma bênção. Eu trago aqui o abraço do meu pastor ao senhor e ao seu rebanho. Que Deus abençoe. Capítulo 12, livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Jesus. Preciso só saber quantos minutos aí os irmãos estão nos franqueando. Até 9h10. Senão nós faz vigília aqui, irmãos. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, tem um pensamento, eu quero refletir com os irmãos aqui nessa noite.
de muito calor, por sinal, né? Noite de muito calor. Capítulo 12, verso de número 11 a seguir. Obrigado, minha irmã. Capítulo 12, livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler a partir do verso 11. A partir do verso de número 11. Glória a Jesus. Cadê o irmão do som? Quem está no som? Perfeito. Tem cantina hoje, pastor? Não tem, perdeu o lanche. Pastor ia pagar teu lanche, ó. Tu vai deixar bom assim até o final? Luciano depois resolve contigo aí, o lanche é com ele, tá? McDonald's. Capítulo 12, verso 11, meus irmãos, diz assim: E Pedro, tomando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago, aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém. Somente até aqui. Quantos irmãos e irmãs aqui nesta noite podem levantar as suas mãos ao alto e glorificar a Jesus pela sua palavra lida entre nós nesta noite? Glorificado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vocês estão celebrando ao Senhor Jesus aí, pelo menos, acho que 18 anos, é isso? 18 anos de celebração ao Senhor, orando a Deus, pedindo uma direção do texto, da palavra, que o Senhor gostaria que falássemos para a igreja. O Senhor me levou nesse capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Esse capítulo, meus amados irmãos, ele traz uma narrativa, um episódio vivido pelo apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Herodes, ele havia matado à espada a Tiago. E quando Herodes percebe que a morte de Tiago caiu como uma luva, tanto para o sinédrio, como para muitos que não tinham prazer do crescimento da igreja, quando ele percebe que ele consegue agradar os judeus, ele tenta surpreender a igreja mais uma vez com mais uma perca. A Bíblia diz que ele prende agora, desta vez, ao apóstolo Pedro. Ele encarcera Pedro na prisão, mas como estava vivenciando os dias para o ritual da Páscoa do Senhor, e no período da Páscoa não se poderia matar ninguém naquele período, então ele deixa Pedro aprisionado, preso, para quando terminasse aquele período, Pedro seria a próxima vítima de Herodes. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que Pedro está agora aprisionado.
A prisão de Pedro é algo extraordinário, porque Pedro é um crente, servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Pedro não anda armado. Pedro já tinha jogado aquele canivete fora. Lembra daquele canivete que ele cortou a orelha de Malco? Jesus de Nazaré já tinha transformado a vida de Pedro. Pedro agora era crente até o tutano dos ossos. E a Bíblia diz que esse moço agora preso, ele tem um grande desafio, que é dentro daquela prisão, vencer aquele momento adverso da sua vida. Algumas vezes sabemos disso, que a palavra de Deus, ela é para nós hoje como um alento espiritual. Se a gente olha para as Escrituras e a gente vê alguém que servia a Deus, amava a Deus, pregava a palavra com maestria, passar por uma adversidade dessa sem culpa nenhuma no cartório, a gente tem motivo para celebrar a Jesus, quando nós somos de alguma forma ou de alguma maneira, quando nós somos perseguidos por alguma situação. Esse exemplo bíblico aqui nos mostra, irmãos, que o apóstolo estava preso, e a prisão desse moço não era uma prisão simplesmente botar no xadrez, guardar lá na prisão e deixar. Existia pelo menos 16 soldados para prender um homem. Irmãos, é uma covardia. 16 homens, soldado preparado, armados para prender um homem. Olha o estrago que um homem cheio do Espírito Santo faz. 16 homens numa prisão. Diz o texto sagrado que tinha pelo menos 2 guardas. Pedro estava acorrentado a 2 soldados, preso, e ao lado dele 2 soldados. Pouco mais à frente, 4 soldados guardando aquela porta. Depois uma outra porta, mais 4 soldados guardando. E do lado de fora da porta, soldados guardando a porta de ferro. Era Pedro que estava lá dentro. E 16 homens guardando Pedro naquela prisão. A Bíblia nos informa, meus amados irmãos, que esse moço, aprisionado naquele lugar, enquanto ele estava ali na solitária, digamos assim, tinha uma igreja que orava por Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Não era aquela oração esporádica. Não era uma oraçãozinha mequetrefe. Era contínua oração. Era mais ou menos como que a gente faz hoje, relógio de oração. Quando um levanta, o outro ora. Quando um se assenta, o outro levanta. Quando um para, o outro continua. Quando um dorme, o outro está de vigília. Quando um cochila, o outro está acordado. E a igreja fazia contínua oração por Pedro. E o Deus de Pedro recebia a oração da igreja. Levante a mão e glorifique o Deus que ouve o clamor da sua igreja. Que coisa extraordinária, irmãos. Pedro pertencia a uma igreja que abraçava ele de perto. Estava preso, mas a igreja orava. Estava aprisionado, mas a igreja cria no poder de Deus. O apóstolo anterior, Tiago, havia sido morto. Por que Tiago foi morto? Porque chegou o dia de Tiago morrer. O que Herodes não sabia é que Deus cuida do seu povo. Deus tem o domínio e o controle da situação. Aonde o diabo coloca um ponto final, o Senhor apaga e coloca uma vírgula, e a vida continua. Eu vim dizer a você aqui nesta noite, se você não morreu, é porque Deus tem obra na tua vida. Se você está vivo aqui nessa noite, levante a mão e celebre ao Senhor. É porque o ciclo da tua vida não acabou. É porque Deus ainda tem algo a acrescentar na tua história. E recebe essa palavra e dá glória e dá aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que coisa extraordinária. Vemos aqui um homem preso, sentença de morte lavrada. Quem determinou a morte de Pedro
foi o próprio rei. Deixou assinado, lavrado, documentado. Esse não passa, passando a Páscoa, ele será a bola da vez. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração da igreja. O Senhor ouviu o clamor da igreja. Quando a igreja ora, Deus responde. Quando a igreja se levanta em oração, o tempo pode ser de caos, o tempo pode ser de treva, o mundo pode estar obscuro, mas quando a igreja se reúne para orar, Deus responde o clamor da igreja. Eu vim dizer para essa igreja nessa noite que há um Deus que ouve a tua e a minha oração e que está aqui disponível para receber o nosso clamor. Se é verdade que você crê nisso, verbalize a sua fé levantando a mão direita, a mão esquerda e glorificando a Ele nessa noite. Fale para esse companheiro do seu lado, diga: acredite, ainda é a oração a via que você chega ao Senhor. Ainda é através das nossas orações que Deus responde. As nossas orações ainda fazem barulho no céu. As nossas orações ainda mexem com as estruturas do diabo. As nossas orações ainda frustram planos do diabo. As nossas orações ainda cancelam edito de morte. Eu vim te dizer que as nossas orações ainda continuam poderosas em Deus para fechar a cova, para levantar o caído, para restaurar o fraco, para dar força àquele que não tem vigor. Levante a mão e glorifique a Deus, porque a igreja sabe o valor da oração. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ou vocês acham que para essa igreja estar de pé 18 anos, não tem investimento de lágrimas, investimento de choro, investimento de dor, investimento de gemidos, investimento de vigílias? Às vezes você não está vendo, mas alguém está chorando. Você não está observando, mas alguém está gemendo. Você não está vendo, mas o céu está enxergando. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu acho interessante. Eu estava ano passado passando por um problema muito grave de enfermidade. Na verdade, algumas enfermidades me sobrevieram. E eu fiquei praticamente um ano sem produzir no campo espiritual, ou melhor dizendo, no campo missionário. Então fui tratando da saúde, passando nos médicos, fazendo baterias de exame, fazendo o que era preciso que fosse feito. Cancelei algumas agendas, passei a ficar reclusa na oração e buscando a Deus. Algumas eu precisei cancelar, mas teve uma que eu fui cancelar, e quando eu fui ligar, porque eu estava assim, sabe aquele quadro de labirintite que você saía meio que tonta? Eu digo, crente pentecostal, irmão, já anda tonto, imagine pregar labirintite. E aquele convite eu fui várias vezes ao celular para cancelar. E quando eu ia ao celular, pastor Eduardo, o Espírito Santo falava assim: esse não. E eu olhava para a minha situação física, eu dizia: tudo bem, Jesus, eu tenho o maior prazer de ir, mas eu estou mal. Ele dizia: tu vai mal mesmo. Esse não. Eu vou te dar graça para tu ir. E eu passei o dia inteiro de cama, esperando uma melhora. De tardezinha eu me aprontei, e ainda tentada a cancelar aquela agenda. Quando daí a pouco eu digo: Jesus, eu vou desistir de cancelar, e der no que der. Eu vou falar até onde eu puder falar e ponto. Vou explicar a minha situação para a igreja. Eu não sei por que o Senhor quer que eu vá, mas eu vou. Aí eu saí, um pé lá e um pé cá. O irmão me pegou na porta de casa, eu fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, irmãos, olha para cá, se tu não der glória agora, tu desviou na pandemia, irmão. Quando eu chego, que estou entrando na porta da igreja, vem uma senhorinha que não tinha nem começado o culto ainda. Uma senhorinha pequenininha, baixinha, de mais de 70 anos de idade, coquezinho na cabeça, magrelinha.
Aí me viu lá na porta, veio ao meu encontro, me abraçou, olhou para mim e disse assim: eu orei a semana inteira pela sua vida, para a senhora estar aqui hoje nesse culto. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E para você saber que foi Deus que me mandou orar, hoje a senhora pegou no celular várias vezes, que Deus me mostrou da minha casa, que a senhora pegou no celular várias vezes, para desligar o celular, ou melhor, para cancelar essa agenda, mas eu orei a semana inteira, dizendo: Jesus, traz a tua serva, fortalece tua serva, dá força a tua serva, levante essa mão pelo amor de Deus, porque tem alguém orando por você, tem alguém gemendo por você, tem alguém, quem sabe, até jejuando pela sua vida. Talvez o diabo esteja dizendo para você que acabou, que botou um ponto final, mas Deus me trouxe aqui para frustrar o plano dele e para te dizer: tu é plano de Deus, tu é obra de Deus. Deus tem obra na tua vida, tem plano na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ali Deus me deu uma grande lição e disse: quando tu não podes, eu mando alguém orar por ti, eu ordeno alguém para jejuar por ti. Tem alguém orando por você e você nem sabe. Dê essa notícia para quem está do seu lado, diga: meu bem, tem alguém orando por você, acredite. Tem alguém orando por nós, pastor Eduardo, que a gente não está vendo. Luciano, tem alguém orando por você, pela sua família. Sabe, Cristina Ramos, tem alguém que Deus acorda na madrugada para interceder pela tua vida. Quando a gente está fragilizado no campo, quando a gente está ferido no campo de batalha, quando a gente está perturbado na frente da obra, Deus levanta pessoas valentes. Igreja Riguedelebacandaраia. Eu estou sentindo Deus essa casa. Pelo amor de Deus, celebra Ele com alegria. Levante as mãos e glorifique a Ele nessa noite. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Naquela madrugada, olhe para mim. Herodes já tinha por certo que a morte de Pedro iria lhe trazer muitos likes. Muitas curtidas na rede social. Herodes fica muito feliz com a prisão de Pedro, porque alegrou o colégio judaico, alegrou a casta sacerdotal de Jerusalém, trouxe alegria para os inimigos do cristianismo, e aquilo trouxe um contentamento muito grande para Herodes. E a Bíblia diz que naquela noite, que ela seria a última noite de Pedro na prisão, dia seguinte ele seria executado. Mas o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, que tem um controle da minha vida e da tua vida, Ele se levantou em favor de Pedro. A Bíblia diz que Pedro foi surpreendido. Diga: surpreendido. Tem coragem de abençoar seu irmão e dizer: vai ter surpresa boa de Deus para você. Tem coragem de fazer isso olhando para trás? Tem coragem de fazer olhando para a direita, para a esquerda? Dê essa boa notícia para o seu irmão. Diga: tem surpresa boa de Deus para a minha vida, para a tua vida. Tem surpresa boa de Deus, companheira, chegando para ti. Deus tem surpresa boa chegando para nós aqui nessa noite. A surpresa de Deus para mim e para você. Eu sinto Deus nessa casa. Amém, tu limiquete, alabai. Glória. Deus surpreende a Pedro. Eu gosto disso. Olha que coisa linda, verso de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, lugar de treva deu lugar à luz. Deus surpreende aquele ambiente. Quando o anjo do Senhor entra na prisão, toca Pedro do lado de Pedro, desperta Pedro. Cadê o soldado? Onde eles estavam? Mas não via nada. Porque Deus, quando quer fazer, se Ele não quiser dizer nada para ninguém, Ele não diz e Ele faz. Irmão, Deus está trabalhando no escondido, no oculto. Deus me trouxe aqui para dizer: você não está vendo, mas eu estou trabalhando.
Ninguém está vendo, mas eu estou agindo. Você até pergunta onde eu estou, mas eu te respondo, eu estou trabalhando. Eu estou por trás das cortinas. Eu estou operando, eu estou agindo. E operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Levante a mão pelo amor de Deus e celebre a Ele. E eu vou dar um minuto para tudo a glória e para tudo a aleluia. Ora amanhã ela vai cantar a baia só. Oh, aleluia. Tem hora que Deus trabalha, irmãos, e Ele não diz nada. Trabalha quietinho, caladinho, sem fazer barulho. Tem hora que Deus gosta de fazer uma confusão e operar, mas tem hora que é no silêncio. Deus entra na prisão, o anjo do Senhor entra lá por ordem do Senhor. É Deus que ordena o anjo. Deus tem anjo para nos guardar, irmãos. Deus tem anjo para quebrar laço, recebe essa revelação. Deus tem anjo para entrar na minha causa e na tua causa. Você não pode invocar o anjo, nem chamar o anjo. Você não tem competência para isso. Deus não te deu autoridade sobre anjo, mas Ele tem todo o poder. É dele, Ele ordena e os anjos obedecem. O anjo desceu decidido com a ordem do Senhor. E a ordem de Deus é: solta Pedro. Vai ter soltura aqui nessa noite. Recebe essa palavra. Solta quem está preso. Quando Deus quer soltar, Deus solta, irmão. Não fica pensando que o diabo vai ficar prendendo aquela pessoa que você ama o tempo que ele achar por bem. Tem uma hora que Deus vai dar ordem, por causa do teu clamor e da tua oração, por causa da tua persistência em orar sem esmorecer. Deus vai dar ordem para quebrar a prisão, para romper o cadeado e para que as cadeias se quebrem. Quem recebe essa palavra e glorifica o Santo de Israel? Tem liberdade de prisão a presos, irmãos. O ciclo de Pedro não havia terminado. E o anjo do Senhor entra e diz a Pedro: levanta depressa. Sabe o que Pedro estava fazendo na prisão? Ia morrer no outro dia. Diga, dormindo. Sei por que os crentes hoje têm tanto medo de morrer. Acho que é porque está muito longe de Deus. Esse desespero deve ser distanciamento do céu. Irmãos, misericórdia. Porque Pedro está dormindo, sabe que vai morrer, mas está dormindo. O que faz um homem dormir sabendo que tem uma sentença de morte para ele? Eu te explico. A confiança que ele tem em Deus. Pedro sabe, se a obra não acabou, ninguém me mata. Se não acabou o ciclo que ele tem para mim, eu vou sair daqui vivo. Levante a mão e glorifique a Deus, porque Deus tem um tempo para todos nós. Olha que coisa extraordinária. Quantos dos irmãos não ficaram com o pé na cova? Agora nessa pandemia, quantos que estão aqui não ficaram escorregando na sepultura, irmão? Eu fui uma das. Fiquei 7 dias internada no hospital. Dentre os 7, 5 dias com balão de oxigênio. No terceiro dia era o dia mais grave. No terceiro dia eu achei que eu não ia escapar. Estava internada ali no hospital Emílio Ribas. De tardezinha eu estava assim, sem esperança de sair daquele hospital. Porque eu já estava consumindo 6,5 litros de oxigênio. 24 horas, se tirasse 30 segundos, eu não resistiria. Indo para o banheiro com oxigênio, enfermeiro dando banho com oxigênio pendurado, oxigênio para trocar de roupa, para tomar banho, oxigênio para andar para um cantinho. Não podia andar deitada, com os pulmões para cima, o rosto em cima do travesseiro, para que os pulmões tivessem liberdade de pelo menos ficar livre da pressão do colchão.
laudo de morte. E o médico dizia para o meu filho: não posso dar esperança, é Covid. Nós não podemos dar esperança, falsa esperança. Terceiro dia de internação foi o dia mais grave. Aquele dia a saturação foi lá no pé. Aquele dia de tarde eu encostei minha cabeça no móvel que tinha no quarto. E ali eu chorei e disse: Senhor, chegou a hora. Porque se chegou a hora, eu não preciso acertar conta com ninguém. Minha vida está certa. Não tem ninguém para pedir perdão, não tem ninguém para conversar, tem ninguém para acertar as contas. Eu estou bem contigo, eu estou bem com a minha casa, eu estou bem com a minha igreja, eu estou bem com o meu pastor, eu estou bem com os meus irmãos, eu estou bem aonde eu estou muito bem, graças a Ti. Se chegou a hora, Senhor, eu estou aqui. Mas se o Senhor puder acrescentar mais uns anos de vida, que tem uma alma que eu quero ganhar para Ti. Se o Senhor quiser me acrescentar uns diazinhos de vida, para eu comer um cuscuzinho que eu gosto, Senhor, acrescente. Na hora que eu fiz essa oração, o Senhor falou comigo. Terceiro dia de internação, umas 3 horas da tarde. Minha serva, não é para a morte, mas é para a minha glória. É para a glória do meu nome. Você pode glorificar Jesus. Naquele dia, irmãos, por volta da meia-noite, naquele mesmo dia, 11h30, meia-noite, mais ou menos. Olhe para cá, se tu não der glória agora, desviou, está desviadinho. Olha que coisa interessante. Próximo da meia-noite, se não fosse meia-noite, estava bem próximo. Eu estava olhando para a porta de entrada, tinha uma vidraça, tinha mais 2 companheiras no mesmo quarto. Quarto de hospital público é assim, né, irmão? É 2, 3, 4, onde couber vai botando. E eu vi quando apareceu um rosto, uma moça muito bonita, no vidro, olhou e sorriu para mim. E aquela moça abriu a porta. Irmãos, olhe para mim. Tu já viu médico no SUS visitar paciente meia-noite? Convênio não visita, meu bem. Aparelhinho da pressão, vestida a caráter, linda, jovem, entrou por aquela porta, passou pelas 2 pessoas que estavam dormindo, só eu estava acordada, só eu vi, olhou para mim no leito e disse: vai ficar tudo bem. Oh, eu gosto disso. Aleluia. Aí foi lá no aparelhinho do oxigênio, 6,5 de oxigênio, e baixou para 2,5. Disse: doutora, vai me matar. Está 6,5. Ela disse: vai ficar tudo bem. Amanhã alguém vai entrar aqui e vai mudar esse aparelho que você está respirando. Quem pode glorificar a Deus aqui nessa noite? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Se era médico, eu não sei. Se era anjo da parte de Deus, eu também não sei. Eu acredito que foi uma visitação sobrenatural. Baixou o oxigênio para 2,5 de manhã. Entrou uma enfermeira e disse: ué, está 2,5. Eu disse: entrou uma médica aqui. Médica, digo, meia-noite. Ela disse: pronto, agora eu não entendi. Eu digo: mas eu entendi, eu sei quem entrou aqui. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Olhe para esse crente do teu lado com graça e ousadia e diga para ele assim: Deus quer que você viva. Deus quer que você viva, Deus quer que você viva, Deus quer que você viva, Deus quer que você viva. O diabo lavrou tua morte, mas Deus me trouxe aqui para dizer: está cancelado, está cancelado. Ele quer que você viva. Levante a mão direita, a mão esquerda, e eu vou dar 1 minuto para você dar glória. Oh, la manda garabaia, choqueterebecanda labaia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Ele quer que a gente viva, irmão, não tem jeito. A gente vive. Tira o pé da sepultura e volta a viver. Saí do hospital, fiquei 40, 50, 60 dias em convalescência. Eu mesma dizia para mim: Jesus, nunca mais eu vou conseguir pregar. Eu comi uma bolacha em 2 etapas.
Quem me conhece sabe. Eu derrubo um cuscuz em 10 minutos, irmão, todinho. Pegava uma bolachinha, era 2 etapas para comer. Comia metade, descansava, comia a outra metade, não aguentava. Eu descobri ali, irmãos, que a gente nem era para engordar, porque quando a gente come, a gente perde energia, queima energia. Como é que a gente engorda? Que negócio do cão é esse? O médico dizia, come devagarinho que você perde energia. Eu digo, mas meu Deus, o que é que eu engordo tanto? Deve ser o volume do prato. Comi uma bolacha em 2 etapas. Eu digo, nunca mais eu vou pregar, Senhor. O pulmão tinha sido comprometido. Passou 40 dias, passou 50. Lá para os 50 e poucos dias eu comecei a querer descer escada e subir escada. Primeiro culto que cheguei na minha igreja, meu pastor disse, prega. Eu digo, o senhor é doido. Ele disse, experimenta. Preguei 1 hora e 10 minutos e o pipoco cobriu solto. Eu digo, Jesus chegou na tenda, Jesus chegou na casa. Levante a mão, tem surpresa boa de Deus. Eu estou vendo chegar resultado de Deus para essa igreja. Deus me trouxe aqui para dizer, estou respondendo oração nessa noite. Estou trazendo resposta. Levante a mão, recebe pelo amor de Deus. Levante as mãos, deixa de timidez. Levante as mãos e recebe o que Deus está te dando aqui nessa noite. Está chegando resposta de Deus para crente aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus me deu vitória. E já vai fazer 3 anos que eu continuo pregando da mesma forma. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro, meus irmãos, está agora em vias de ser morto. E o anjo entra. Desperta Pedro. Diz, arruma a tua chinela, tua alpargatas, arruma a tua roupa, põe a tua capa nos teus ombros e me segue. Cadê os soldados? Cadê as comitivas de soldado? Porque o anjo sai andando com Pedro. Pedro fica tão impressionado que acha que não sabe se é visão, se é sonho, o que é. E aonde o anjo vai botando o pé, a porta vai se abrindo. As portas vão se abrindo e Pedro vai passando. Deus vai na nossa frente, irmão. E as portas que estão fechadas, Ele é poderoso para ir abrindo. E a gente vai passando. E as portas vão se abrindo. E a gente vai passando. E as portas vão se abrindo. E a gente vai passando. Até chegar no lugar que Deus quer que a gente chegue. Eu gosto disso. Para a gente encerrar, meus irmãos, a Bíblia nos informa que Pedro agora vai chegando na casa da irmã Maria, mãe do nosso irmão João Marcos. Pedro chega na porta da casa. Pedro sabe, aonde tem crente orando é fácil saber, irmãos. Pedro bate na porta. A igreja estava orando. Sabe qual era a oração da igreja? Olhe para cá. Jesus, solta Pedro. Eu gosto disso. Simples. Qualquer um pode fazer uma oração dessa. Jesus, solta Pedro. E Pedro batendo na porta. E a igreja, Jesus, solta Pedro. E Pedro solto na porta. O Senhor manda dizer para algumas pessoas aqui: a porta já foi aberta. A porta já foi aberta, a prisão já foi solta. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Tem gente que vai chegar em casa e a porta já foi aberta. Tem pessoas que vai chegar em casa e vai visualizar a bênção. Tem pessoas que vai chegar em casa e vai dar de cara com a vitória, porque Deus já foi na tua frente, já abriu a porta, já quebrou o cadeado, já quebrou o grilhão e já te deu a vitória, crente. Então celebra Ele dando glória. Celebra Ele dando aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Se escandalize
não, eu sou meio apressadinha assim mesmo. Luciano já me conhece, né, Luciano? Ariane. Às vezes os irmãos não estão acostumados e essa irmã é doida. É doida de pedra, minha irmã. Pedro agora recebe a comunicação que os irmãos estavam orando. Olha que segredo, olha para cá. Olha que segredo maravilhoso. A igreja estava orando, pedindo para Jesus soltar Pedro. Mas quando Jesus soltou Pedro, a igreja não acreditou. Tem coisa que eu oro, você ora, que a gente só ora porque a gente sabe que Jesus pode. Mas a gente fica pensando assim, meu Deus, eu vou orar porque tu pode, mas olha, Jesus, eu busco força. Já passou por isso? Oração que você vai fazer. Eu já fui orar por pessoas internadas no Hospital das Clínicas. Tinha amputado uma perna. Mendigo, morador da Avenida Inajá de Souza. Se converteu a Cristo, levei ele para a igreja, ele se converteu. Aí estava andando numa daquelas avenidas, o carro pegou embriagado. Foi amputada a perna. Estava lá no hospital, alguém me chamou e disse, olha, aquele mendigo está lá no Hospital das Clínicas, a senhora quer visitá-lo? Eu digo, vou lá. Quando chegou lá, ele estava lá com a perna amputada, só o cotoco do joelho para cima. Mal, mas mal, irmãos. Sedado. A enfermeira disse, olha, ele está sedado, ele não ouve. A senhora pode fazer sua reza por ele aí, mas ele está 100% sedado. Falei, tem problema não, eu vou orar por ele assim mesmo. Mas quando eu fui orar por ele, que eu vi a situação do homem, olhe para cá. Tu pensa que eu orei assim, Jesus, liberte teu servo? Eu disse, Jesus, prepare e leve. Mendigo, morador de rua, amputado uma perna. Eu digo, Jesus, leve ele. Está salvo mesmo. Leve ele, Jesus. Ele está salvo, Jesus. Passou 1 mês e meio mais ou menos, eu estou passando numa daquelas avenidas, uma irmã corre atrás de mim e diz assim, sabe aquele irmão? Eu digo, sei, está vivo. Eu digo, não creio. Olha que coisa. Não creio, diz, creia. Eu digo, Jesus curou. Jesus libertou ele, tirou ele de lá, eles continuou indo para a igreja com um pé só, ganhou a família para Jesus, voltou para casa, voltou para a mulher, ficou crente, Jesus fez uma obra poderosa lá. Eu vim para te dizer que tu hoje pode não estar com aquela fé pegando querubim pela perna, mas se tu é crente, Deus te ouve. Se tu é salvo, Jesus te atende. Levante a mão e celebre o Deus que te ouve, o Deus que não, sabe, não te julga, o Deus que está olhando a tua fragilidade, a tua pequenez. Ele sabe que a gente é pó, Ele sabe que a gente não é nada, mas Ele ouve o nosso choro. Levante a mão e glorifique a Ele, pelo amor de Deus. Deus te ouve. Dê uma boa notícia para o seu irmão, para a gente encerrar. Olhe para ele e diga, saia daqui dando glória, meu bem. Jesus te ouve. Mesmo naquele dia que você está fragilizado, diga para ele, naquele dia que você está quebradinho igual arroz de terceira, Jesus te ouve. Naquele dia que você quer largar o cartão de membro, Jesus te ouve. Naquele dia que você não tem vontade de vir presidir o culto, Jesus te ouve. Naquele dia que você não tem força para ficar na porta da igreja, mas vem a si mesmo, Ele te ouve. Naquele dia que você está sem força para tocar o instrumento, para cantar, para pregar, Ele te ouve, Ele te ouve. Oralaia show, Rabaia show, Bianai. Oh, glória a Deus, Maraia show. Ele nos ouve, Ele nos atende. Não é pela nossa força, é pelo seu Santo Espírito que está em nós. O Espírito Santo é mestre.
Ele pega o gemido, ele pega a angústia, ele pega a dor, ele pega a amargura, ele pega o pedacinho do hino, ele pega a estrofe do louvor, ele pega a fala mal colocada, ele dá um jeito, eu não sei o que ele faz, mas ele arruma. Ele pega o gemido inexprimível, ele pega a fala que não sai, a fala calada, o grito preso na garganta, e ele tem competência para pegar essas coisas, levar diante do trono da graça do nosso Pai. Oh, eu sinto a voz de Deus aqui poderosa nesse altar. Eu sinto a voz de Deus como um trovão aqui no meu ouvido. Que Deus extraordinário é esse, que leva as nossas orações através do Espírito Santo. O Espírito Santo levou as orações dos crentes diante do trono da graça de Deus, e quando chegou lá, Deus respondeu com força. Agora Pedro está batendo na porta e alguém, a menina jovenzinha, vai abrir a porta. E quando ela bate e quando ela abre a porta, irmãos, olha para cá. Foi algo tão surreal, porque já tinha prendido e matado Tiago. Eles achavam que Pedro seria o próximo. A oração da igreja era oração de angústia, era oração de dor. Jesus faz alguma coisa, Jesus solta Pedro. A oração da igreja era uma oração de que Deus entrasse na impossibilidade da sua causa. A menina fecha a porta, vai dar o recado para a igreja que está orando. Pedro está aí fora. Alguém diz: menina, tu é doida, Pedro está preso. Mas estava orando para Jesus soltar. Olha que boa notícia que Deus vai te dar hoje. Tem uma oração que Ele responde que nós não cremos não. Ele responde que Ele é bom. Tem uma oração, irmãos, que a gente vai fazer, que a gente, algumas vezes por enfermos, na verdade, que a gente diz: meu Deus, vou orar porque sou crente. Mas quando tu vai orar, tu diz: Jesus, me ajude a orar, porque está mais para lá do que para cá. Já viu isso? E daqui a pouco, quando tu chega em casa, o telefone toca: irmã, fulana levantou. Aí tu diz: meu Deus, tu é grande mesmo. Deus é grande, Ele é grande. Fique de pé junto comigo. Diga para essa irmã, para esse irmão que está ao seu lado, diga: não desconfie da sua oração. Deus é poderoso para fazê-la cumprir. Ele é poderoso para fazê-la cumprir. A igreja estava orando e Deus honrou a oração, o choro, o gemido, a angústia da igreja. Quando a moça volta, ou melhor dizendo, chega até aquele povo, eles não acreditam. Fecharam a porta na cara de Pedro, mas Pedro persiste em bater. Porque Pedro sabe, Pedro é pastor. Pastor sabe que é assim mesmo. Pedro persiste em bater a porta. Alguém sugere que seja o anjo do Senhor, ou o anjo que acompanhava Pedro, e que não era Pedro. Alguém diz: não pode ser Pedro. Como é que vai ser Pedro? Pedro está preso. Olha para cá, para tudo a glória. Jesus me trouxe aqui para te dizer: Pedro só fica preso até a hora que eu quero soltar Pedro. Oh, recebe essa revelação viva aqui nessa noite. Teu filho só fica preso até o dia que Deus estabelece que ele seja solto. Teu marido só vai ficar preso até a hora que Deus der uma ordem para que ele seja solto. Levante a mão e recebe essa revelação de Deus. Só haverá prisão na tua casa, na vida de alguém, até a hora que Deus entender que chegou o momento de soltura. O vará de soltura chega hoje para muita gente. Nessa noite Deus se levanta em nosso favor. Coisa linda! Tem alvará de soltura chegando na igreja. Tem liberdade para cativo nessa noite. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho 4 minutos para orar por vocês e com vocês, glorificando a Jesus por essa palavra.
porta se abre, Pedro entra e vai edificar a fé dos irmãos e vai contar para os irmãos a proeza que Jesus fez. Quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Ele opera com porta aberta, mas Ele opera com porta fechada. Ele opera as claras, mas Ele opera também as escondidas. Ele opera. Ele está operando aqui nessa noite, trabalhando por minha casa, por tua casa. Tua oração não é em vão, teu clamor não é em vão, teu gemido não é em vão, teu choro não é em vão, tua lágrima não é em vão, sabe? O teu tempo com Deus não é em vão, é investimento. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: você não está buscando em vão. Eu sou o Senhor que ouço o meu povo. Eu estou no meio do meu povo, eu ando no meio do meu povo, eu caminho no meio do meu povo. Eu recebo o gemido do meu povo. Eu entendo a dor do meu povo, diz o Senhor. Oh, glória a Jesus. Se você entrou aqui hoje preso em uma situação, se você entrou aqui nessa noite aprisionado em alguma situação, saiba que Ele está na casa para trazer libertação a você. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Se algo te aprisiona, se algo te prende, se algo te impede de prosseguir, a liberdade da parte do Eterno aqui para mim e para você. Você vai sair daqui como Pedro. Você vai sair caminhando, você vai sair andando. Você vai sair com direção certa, com endereço certo, com destino certo. Porque Deus faz isso na minha e na sua vida. Coloca a gente no rumo, na direção. Ele altera o GPS da gente e leva a gente para onde a gente tem que estar. Tua vida não encerrou aqui. Deus ainda tem uma obra a realizar na tua vida. E Ele te trouxe aqui nessa noite exatamente para fortalecer esse vínculo e para dizer para você: a vida é minha, pertence a mim. Eu decido quem vai e quem fica. Oh, eu gosto disso. Eu sinto graça de Deus aqui, irmãos. Sinto Deus renovando vidas aqui. Estou vendo Deus renovar células de pessoas aqui, entrando no sangue. Estou vendo Deus entrar nos corpos aqui na palavra. Estou vendo a palavra de Deus entrar em corpos de pessoas aqui, trazendo cura, libertação, renovando as células, te reanimando, te colocando de pé e te dizendo: te levanta, não acabou, não acabou. Não acabou o que Deus tem na sua vida. Pois ao nome do Senhor. Eu não estou me aguentando aqui, irmãos. Aqui está quente, o negócio aqui está pipocando. Aleluia. Se o pastor da igreja permitir que eu ore, o Senhor permite, eu quero orar com essa igreja. Mas eu quero fazer como Jesus está me mandando. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão, feche o corredor, fecha lá atrás, fecha nos músicos, fecha todo mundo, segura na mão, porque é assim que a igreja caminha. É assim que a igreja marcha. É assim que a igreja conquista. Ora lá bacana. Quando a igreja assume uma posição, Deus honra. Quando a igreja se coloca, ainda que na sua fragilidade, mas se coloca debaixo da vontade de Deus para orar e clamar, Deus responde com força. Ora labaia nai xenei, alamandobia ralabaia sombra. Glória. Ah, meu Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer: vai ter testemunho. Vai ter testemunho, tua
adoração vai ter testemunho. Prepara o hino da vitória que vai ter testemunho. Prepara o cântico que vai ter testemunho, diz o Senhor. Vai ter cântico lá em casa, vai ter cântico na tua casa, vai ter alarido de trombeta, e não é chamando para guerra não, é chamando e convocando para festa, é chamando para celebração, é chamando para vitória. Vai ter som de trombeta no meu quintal, vai ter som de trombeta no teu quintal, vai ter alarido de bênção, vai ter louvores, composições novas, vai ter cântico novo na tua boca, vai ter adoração nova nos teus lábios. Oh, Lamangarabachei. Oh, glória. Eu tenho 2 minutos para encerrar no tempo que me deram. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero orar com você agora. Você vai juntar a tua fé com a fé desse irmão. Aleluia. Tu vai juntar a brasa que tem na tua vida. Aleluia. Com essa lenha que está junto de você. Vai juntar esse tição que está aceso com esse pavio que está fumegando. Morre, não morre, apaga, não apaga, desiste, não desiste, abandona, não abandona, sai de casa, não sai de casa, larga tudo, não larga tudo. Jesus te trouxe aqui para te dizer: não vai abandonar, não vai sair de casa, não vai largar tudo, não vai largar cruz, não vai largar marido, não vai largar filho, não vai largar ministério, não vai largar igreja, não vai largar chamado, não vai largar obra, não vai largar o que Deus pôs na tua mão. Sabe por quê? Porque você não está sozinho nessa guerra. O Senhor tem levantado muitos para guerrear com você. Oh, eu gosto disso. Toca, meu filho, faz uma zoada boa aí, que eu quero orar com a igreja. Começando pelo altar, nós vamos começar a oração e vocês vão pipocar aí embaixo. E Jesus vai renovar, Jesus vai devolver língua estranha, Jesus vai renovar com línguas. Ele vai pegar o pavio que fumega e ele vai reacender o pavio. Vem, meu Deus, nessa noite. Vem, meu Senhor, nessa noite. Oh, bendito seja o teu nome para sempre. Vem sobre a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Vem sobre a vida do moço, da moça. Vem sobre a vida do ancião. Vem sobre a vida dos musicistas, a vida dos cantores, a vida dos pregadores, a vida dos obreiros. Vem sobre a vida dos oficiais. Vem sobre a vida dos diáconos, das diaconisas, dos obreiros dessa casa. Recebe glória, recebe glória, recebe glória da parte de Deus. Recebe glória. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Que coisa linda, meu Deus, que coisa linda, meu Deus. E Yeshua Hamashia, e Yeshua Hamashia. Já está quebrando, o cadeado já está quebrando. O cadeado já está quebrando. O laço já está quebrando. O laço já está quebrando. Ele já está quebrando. Abre a boca e recebe, 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 recebe. Abre a tua boca e recebe.
Jesus. Sinaliza com glória, sinaliza. Oh, renova teu filho, renova tua filha. O que está desanimado, o que está fraco, sem vigor, oh, faz conforme o teu querer aqui nessa noite. Faz do teu jeito.